De vez em quando sou levado a me abater. Parece que então eu vou perecer no mar, nada mais querer, simplesmente ir mais sem saber. Momentos maus, difíceis pra valer, a vida se esvai até tudo se misturar, tudo perder valor, nada mais fazer sentido para mim. Ainda bem que em meio às minhas trevas vejo a luz. Nestas horas mais difíceis sinto Cristo me enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente, sem olhar para trás. Ainda bem que em meio às minhas trevas vejo a luz. Nestas horas mais difíceis sinto Cristo me enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente, sem olhar para trás. Depois do temporal, melhor posso sentir que a graça do Senhor é tal. Quem poderá comprar? Quem poderá medir? Só em Jesus eu posso achar. Boa noite a todos. Quero dizer da minha alegria de participar desta primeira conferência online promovida pela editora Cultura Cristã, em parceria com o canal Perguntar Não Ofende. Certamente estamos vivendo um momento atípico na história da nossa nação, na nossa história como igreja contemporânea, e é motivo de alegria vermos a movimentação da igreja nesses dias para continuar cumprindo a sua missão e exercendo o seu ministério, mantendo a chama da fé acesa no seu coração, se esforçando para continuar conhecendo ao Senhor por meio do conhecimento da palavra e fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer, que é proclamar a salvação que existe no nome do Senhor Jesus Cristo. Com alegria que eu recebo o privilégio de abrir esta conferência com esta primeira exposição, conferência que tem como título E Agora, Como Viveremos? E o que eu pretendo fazer nesta primeira mensagem é através de uma exposição do texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2, texto bastante conhecido, emoldurar de alguma forma a temática que será trabalhada durante essas 2 semanas por muitos outros pregadores que me sucederão nessa conferência. O texto é bastante conhecido de todos nós, um texto bastante explorado,
mas que eu creio pode servir muito bem como a moldura do tema proposto para essa conferência. Então, nós vamos ler a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Vamos orar e depois vamos expor este texto na expectativa de que Deus queira, através desta passagem, falar ao nosso coração. O apóstolo Paulo diz assim no texto que eu acabo de mencionar: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Senhor, fala conosco enquanto nós meditamos na Tua palavra. Que ela seja a nossa instrução, a luz a nos guiar nesta ocasião. E que o Teu Espírito seja o nosso instrutor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Um dos maiores desejos de um cristão é agradar a Deus. Se você é um cristão, você sabe exatamente do que eu estou falando. E mesmo que você não seja um cristão, se você conhece um, você também sabe o que isso significa. Certamente, o desejo de agradar a Deus é algo muito importante. Mas eu quero, de início, dizer que ele não é tudo. Tão importante quanto o desejo de agradar a Deus é o conhecimento da maneira como Deus deseja ser agradado. Por uma razão simples. Na vida, de um modo geral, e na relação com Deus não é diferente, uma coisa deve necessariamente acompanhar a outra. Deixe-me ilustrar isso. Imagine que você tenha ido com a minha cara e, desejando me agradar, você resolve me convidar para jantar em sua casa depois da quarentena. Então, nós acertamos a data e, na semana do jantar, você está reunido com a sua família e pergunta: o que nós vamos fazer de jantar para o pastor? O seu marido, então, responde: olha, se eu fosse você, eu faria aquele frango com quiabo. É imbatível, ninguém faz frango com quiabo como você. Sua filha olha com a cara meio torta e diz: frango com quiabo? O pastor é mineiro, ele já cansou de comer isso. Faz aquele risoto de família com arroz negro. Eu duvido que ele já tenha comido aquilo em algum lugar. E eu tenho certeza de que ele nunca mais vai se esquecer da gente. Então, seu filho interrompe com cara de poucos amigos e diz: ah, não, esse risoto de novo? Faz uma moqueca de camarão. Gente, o pastor mora em São Paulo e todo paulistano que eu conheço é apaixonado por frutos do mar. Veja, você poderia estar morrendo de vontade de me agradar, mas se você resolvesse seguir a orientação de algum dos membros da sua família, você teria muita dificuldade de fazer isso. Primeiro, porque eu não gosto de frango ensopado, principalmente com quiabo. Segundo, porque eu tenho alergia a frutos do mar. E por último, porque para mim, arroz definitivamente não foi feito para comer molhado. Eu confesso, eu sou chato, mas minhas chatices à parte, o princípio é o seguinte: se nós queremos agradar a alguém, o critério principal não é o que nós sabemos fazer de melhor, não é o que vai ser novidade para ele, nem o que nós imaginamos que ele possa querer. O critério mais fundamental é o que ele gosta, o que ele deseja, o que ele de fato quer. Isso se aplica à vida cristã. O desejo de agradar a Deus é certamente algo extremamente importante,
mas ele precisa necessariamente estar acompanhado do entendimento do que Deus requer de nós. Afinal de contas, o que é isso? Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, é um texto muito bom para começarmos a pensar a respeito desse assunto, porque ele é uma espécie de síntese daquilo que Deus espera de nós. Romanos foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma, e se você já leu uma das cartas de Paulo, principalmente aquelas que foram escritas a igrejas, você sabe que ele tinha um jeito particular de escrever. Paulo sempre costumava dividir as suas cartas em duas partes maiores. Uma primeira parte com uma ênfase mais doutrinária, na qual ele procurava ensinar algumas verdades teológicas para a igreja. E uma segunda parte com uma ênfase um pouco mais prática, na qual ele buscava aplicar o ensino que ele havia acabado de ensinar. Romanos é assim. Paulo começa com teologia, fazendo uma das mais completas apresentações do Evangelho que nós encontramos na Escritura Sagrada. Ele faz isso do capítulo 1 até o capítulo de número 11, nos quais ele ensina basicamente 3 verdades importantes. A primeira tem a ver com a atual condição do homem. Paulo começa a carta trabalhando com isso. E ele argumenta que nós estamos na atual condição debaixo da condenação e da corrupção do pecado. No capítulo 3, verso de número 23 da carta aos Romanos, nós encontramos um versículo que pode ser considerado o verso-chave dessa primeira lição. Ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a primeira coisa que Paulo ensina na carta aos Romanos é que a condição do homem na atual conjuntura é a condição de condenado e corrupto. Então, Paulo passa a ensinar como esse problema, ou esses 2 problemas, podem ser solucionados. Ele começa com o problema da condenação do pecado e mostra como ele é resolvido em Jesus Cristo. A questão é: como é possível que pessoas que estão debaixo da condenação do pecado saiam dessa condição? E Paulo argumenta que isso é possível por meio de algo que Deus faz e não de algo que nós fazemos. Algo que Deus faz na pessoa de Jesus Cristo. Ele argumenta que Jesus é a justiça de Deus, ou seja, aquele que oferece o sacrifício por meio do qual pessoas condenadas são declaradas justas. No capítulo 8, verso 1, nós lemos: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Depois de mostrar como o problema da condenação é resolvido, Paulo então mostra como o problema da corrupção do pecado é tratado por Deus através do seu Espírito Santo. O pecado não causou apenas danos à nossa relação com o Senhor. Ele causou danos a nós, àquilo que nós somos. Nós fomos estragados pelo pecado. A nossa vontade foi corrompida, foi tornada cativa e foi dirigida a uma direção oposta à da vontade de Deus. Mas Paulo argumenta na carta aos Romanos que aquilo que Deus faz, além de restaurar a nossa relação com Ele, restaura a nossa própria condição pessoal. Deus faz morada em nós pelo seu Espírito. E através desse Espírito, Deus redireciona a nossa vontade e paulatinamente conforma a nossa vontade a dele, dando-nos poder para viver de acordo com ela. Ainda no capítulo 8, versos 8 e 9, Paulo diz:
Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Essa grande apresentação do Evangelho feita pelo apóstolo Paulo termina no final do capítulo 11 com um cântico de adoração. Ó profundidade da riqueza! E não é difícil perceber que há algo terminando no final do capítulo 11 da carta aos Romanos. É só você bater o olho aí na sua Bíblia que você vai perceber no último verso do capítulo que ele termina com a palavra amém, deixando claro que aí no capítulo 11 nós temos o fim da primeira sessão, a sessão mais teológica da carta aos Romanos. Os dois versos da nossa passagem, então, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, compõem o início da próxima sessão da carta, que é a sessão de ênfase mais prática. O que Paulo vai fazer nos capítulos finais da carta aos Romanos, do capítulo 12 até o capítulo 16, é aplicar esse ensino que eu acabei de mencionar à vida dos seus leitores, mostrando como ele deveria ser encarnado por eles. E na retórica dessa sessão, Paulo opta por um caminho dedutivo. Ele apresenta um princípio geral nos versos 1 e 2 do capítulo 12, que é seguido, então, depois de uma série de aplicações a situações específicas, desde o capítulo 3 até o capítulo 15, verso de número 12. Eu sugiro que, oportunamente, você leia essa sessão de uma vez. Agora, o que nós vamos fazer é ver o que nós podemos aprender com esses dois versos mais gerais. E eu pretendo extrair desses dois versos 4 lições que eu espero sejam guardados por nós, não apenas na mente, mas também no profundo do nosso coração. A primeira lição que nós podemos aprender com esses dois versículos é que o Evangelho exige uma transformação. Quando você considera a passagem com a qual nós estamos trabalhando, você percebe que ela é um pedido. A primeira palavra aqui é rogo-vos. Paulo, portanto, começa dizendo nessa segunda parte: eu quero fazer um pedido a vocês. E há 2 detalhes a respeito desse pedido para os quais eu gostaria de chamar a sua atenção. O primeiro é o de que ele é um pedido apostólico inspirado. Isso significa que ele é um pedido autoritativo, que não deve ser recebido como uma exigência de cumprimento facultativo apenas, mas como uma exigência de cumprimento obrigatório. É pedido, mas não é só pedido, porque é um pedido feito por um apóstolo debaixo da inspiração do Espírito Santo. Nós devemos, portanto, encarar esse pedido como uma ordem. E o segundo detalhe é que ele é um pedido fundamentado. As palavras imediatamente seguintes a esta primeira palavra mostram que o pedido que Paulo tem a fazer não é uma exigência caprichosa de alguém que acordou de manhã e teve uma ideia genial, mas é um pedido que tem razão de ser, que ele faz tendo um fundamento para fazer. Ele diz: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, baseado, diz Paulo, no fato de que as misericórdias de Deus se manifestaram em vosso favor. Ou seja, o que nós temos diante de nós, meus irmãos, é uma exigência fundamentada na consciência do impacto do Evangelho. Paulo entendia, e eu creio, nós precisamos entender também que o Evangelho implica uma transformação.
quando alguém é alcançado pelo Evangelho, quando ele recebe a justiça de Cristo e se torna habitação do Espírito Santo, algo precisa acontecer com ele. E se alguém diz que foi alcançado pelo Evangelho, mas permanece sendo o que sempre foi, então algo está errado. Ou com ele, ou com o Evangelho que ele recebeu. Porque, como nos ensina essa passagem, o Evangelho exige uma transformação. A segunda coisa que nós podemos aprender com esses dois versos é que a transformação exigida pelo Evangelho deve atingir a nossa vida prática. Qual é a exigência feita pelo apóstolo Paulo nessa passagem? Ele diz que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Obviamente, o que nós temos aqui é uma figura. Sacrifício aqui não é, obviamente, uma exigência literal. Deus nunca se agradou de sacrifícios humanos, e se ele nunca exigiu isso antes da vinda de Cristo, não o faria certamente depois dela. Seria uma declaração de que o sacrifício de seu filho teria sido inútil. Paulo, então, está usando uma figura aqui. E o pano de fundo dela é o período do Antigo Testamento no qual o cenário litúrgico incluía a realização de sacrifícios. Paulo toma esse cenário e o relaciona à implicação do Evangelho em nossa vida, estabelecendo ao mesmo tempo uma relação de aproximação e de distanciamento. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: durante muito tempo, as pessoas serviram a Deus através de sacrifícios, e nós não devemos pensar que será diferente conosco. Agora, mesmo depois da vinda de Cristo, nós devemos continuar fazendo isso, nós devemos continuar sacrificando. Esta é a aproximação que Paulo faz da nossa condição com a figura ou com aquele período veterotestamentário. Mas Paulo deixa claro que o sacrifício que nós oferecemos agora é um sacrifício diferente, e aqui está o distanciamento. Porque enquanto o sacrifício no Antigo Testamento era algo trazido pelas pessoas, agora o sacrifício não é mais algo que nós trazemos, somos nós mesmos. Enquanto os sacrifícios do Antigo Testamento eram sacrifícios mortos, portanto estáticos, o sacrifício agora não é mais um sacrifício morto, não é mais um sacrifício estático, mas é um sacrifício vivo, um sacrifício dinâmico. Além de ser dinâmico, é santo, diz o apóstolo Paulo, no sentido de que ele é singular em relação a todos os sacrifícios anteriores, e ele é agradável a Deus, no sentido de que este é o sacrifício do qual Deus verdadeiramente se agrada. Eu sei que em nossos dias pode ser estranho falar do serviço que prestamos a Deus em termos de sacrifício. Isso porque a ideia de sacrifício no ambiente evangélico brasileiro está muito relacionada à ideia de um esforço humano que geralmente envolve uma privação ou então um sofrimento voluntário que tem o propósito de conquistar o favor divino. Mas deixa eu dizer duas coisas a vocês. Primeiro, esse uso da palavra não é etimologicamente necessário. Sacrifício é uma palavra que significa simplesmente tornar sagrado. E a segunda é que esse uso que o cenário evangélico brasileiro costuma fazer dessa palavra está teologicamente errado.
Os sacrifícios nunca tiveram esse objetivo. O favor divino não é algo que um pecador possa usar. Caso contrário, não seria favor. Os sacrifícios sempre foram, das duas, uma, ou proclamações dramáticas do que Deus haveria de fazer, no caso, principalmente dos sacrifícios de animais, ou então ofertas de gratidão pelo que Deus já havia feito, como no caso dos primeiros frutos de uma colheita, por exemplo. Eu creio que é nesse segundo sentido que Paulo se vale da ideia de sacrifício aqui. E é por isso que ele é agradável a Deus, porque ele é procedente da obra do seu Filho, é um efeito da obediência perfeita de Cristo em nós. Quer estranhemos, quer não, o fato é que Paulo descreve a transformação exigida pelo Evangelho aqui nessa passagem em termos de uma entrega sacrificial. Mas de maneira prática, do que ele está falando? Basicamente, de um estilo de vida que expressa o poder e a beleza do Evangelho. É por isso que, ao falar a respeito dessa entrega, o texto se refere ao nosso corpo. Paulo diz que apresenteis o vosso corpo. Certamente, Paulo não se refere ao corpo aqui porque ele tinha uma antropologia materialista. Ele sabia que a dimensão mais fundamental da existência humana, onde as transformações verdadeiras acontecem, é o coração, é a nossa dimensão imaterial. Mas mesmo assim, ele menciona o corpo. E ele faz isso porque o corpo é a dimensão das nossas realizações concretas. É aquilo com o que nos movimentamos, com o que nos expressamos e pelo qual nós damos concretude a quem verdadeiramente somos. E é isso que Paulo deseja enfatizar ao usar essa palavra, que a transformação exigida pelo Evangelho é uma transformação que deve atingir a nossa vida prática. Então, a primeira coisa que aprendemos com esta passagem é que o Evangelho exige uma transformação. A segunda é a de que a transformação exigida pelo Evangelho deve atingir a nossa vida prática. A terceira coisa que aprendemos com esta passagem é que a transformação exigida pelo Evangelho possui uma extensão abrangente. É muito comum as pessoas interpretarem essa exigência como se ela dissesse respeito à nossa vida de igreja, especialmente às nossas reuniões. E eu acredito que isso acontece principalmente por causa da expressão final do verso de número 12, que é a expressão culto racional. Muitas pessoas, inclusive, utilizam essa expressão para defender um modelo litúrgico exclusivamente racional, para não dizer racionalista, no qual a dimensão afetiva deveria estar completamente ausente. Vejam, embora eu concorde com a necessidade de redescobrirmos a dimensão racional do culto público, sem cairmos, obviamente, no racionalismo, eu creio que usar essa passagem como se ela estivesse se referindo especificamente ao culto público é um equívoco. E esse equívoco contribui para uma visão reducionista da vida cristã, segundo a qual a igreja e o culto são vistos como os únicos ambientes de serviço a Deus. No fundo, irmãos, é assim que muitos cristãos pensam, que a vida no Evangelho apenas adiciona às suas obrigações cotidianas as obrigações eclesiásticas. Que a diferença entre o cristão e o incrédulo
é simplesmente que um vai à igreja e o outro não. Mas definitivamente não é esse o ensino dessa passagem. Quando fala da transformação exigida pelo Evangelho, Paulo não tem em mente aqui apenas o que nós fazemos na igreja, apenas aquilo que nós fazemos no culto ou na companhia dos nossos irmãos. Basta olhar para as aplicações que se sucedem a partir do verso 3 até o final da carta, e nós percebemos que o Evangelho exige uma transformação que deve impactar tudo o que nós fazemos. Nos versos seguintes, quando ele vai detalhar essa transformação, Paulo fala, por exemplo, de psicologia, da relação que nós estabelecemos conosco mesmos, da compreensão que temos a respeito da nossa identidade. Logo no verso 3, ele vai falar: ninguém pense de si mesmo além do que convém. Paulo vai falar de vida social, das relações que nós estabelecemos com os outros, tanto com os nossos amigos, quanto com os nossos inimigos. Paulo vai falar de política no início do capítulo 13, a respeito da nossa relação com as autoridades instituídas. E essas aplicações feitas por Paulo mostram que no entendimento dele, ser cristão envolve muito mais do que ser membro de uma igreja, participar de um conjunto de reuniões e fazer algumas coisas na companhia de outras pessoas que creem como eu e como você. É claro, tudo isso é importante, mas isso não é suficiente. Ser cristão tem a ver com as decisões que nós tomamos, com as escolhas que nós fazemos em cada uma das dimensões da nossa existência. Tem a ver com ser um marido diferente, um pai diferente, um filho diferente, um estudante diferente, um patrão diferente, um empregado diferente, um cidadão diferente, um espectador de arte diferente e qualquer outra coisa mais que você possa pensar, porque a transformação exigida pelo Evangelho possui extensão abrangente. O Evangelho exige uma transformação. Essa transformação é uma transformação de natureza prática que deve atingir a nossa vida concreta. E essa transformação não deve atingir apenas dimensões específicas da nossa existência, mas deve atingir a nossa vida como um todo. Mas há uma quarta e última lição que eu gostaria de compartilhar com vocês na exposição desta passagem. É a de que a transformação exigida pelo Evangelho passa, dentre outras coisas, por uma mudança em nossa maneira de pensar. Até aqui, nós, analisando o verso 1, aprendemos que quando nós somos atingidos pelo Evangelho, uma transformação prática que envolve toda a nossa vida precisa acontecer. Agora, no verso de número 2, nós somos apresentados a uma condição para que isso aconteça. E eu creio que o segredo para entender o lugar deste verso na dinâmica da passagem é compreender a expressão boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na grande maioria das vezes, nós interpretamos essa expressão como se ela se referisse a algo misterioso, uma espécie de vontade particular de Deus relacionada à nossa história individual que está oculta, escondida, e que Deus vai nos revelar se nós formos obedientes. Mas a verdade, irmãos, é que essa interpretação não combina bem com o contexto dessa passagem. Lembre-se, Paulo está escrevendo uma carta a uma igreja. Essa passagem possui, portanto, uma natureza comunitária.
E ele está ensinando a essa igreja o que é o evangelho e qual é a resposta esperada de todos aqueles que foram alcançados por ele. Vontade de Deus aqui tem a ver com isso. Isso é o que Paulo ensina no verso 1 da passagem. Não faria muito sentido ele se referir agora à vontade de Deus num sentido diferente no verso de número 2. Experimentar, portanto, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é sinônimo de experimentar uma vida inteira transformada pelo Evangelho. Esta é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que aqueles que foram recebidos na comunhão de Cristo, aqueles que se tornaram habitação do Espírito Santo, possam expressar de maneira plena o Evangelho na sua maneira de viver. Nada, absolutamente nada, deveria ser mais significativo para um cristão do que isso. O que o verso de número 2 nos ensina é que para que isso aconteça, existe uma condição, uma única condição que se desdobra em dois movimentos, como dois lados de uma mesma moeda. O primeiro movimento é: não vos conformeis com este século. Este século é a maneira como o apóstolo Paulo se refere ao tempo presente. Mais especificamente aos valores que regem o comportamento das pessoas que não conhecem a Deus. É sinônimo de mundo. A palavra que João usa para se referir à mesma coisa, esse conjunto de padrões que sustenta e justifica o estilo de vida das pessoas que não conhecem a Deus e que, segundo João, tem 3 grandes pilares: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ou seja, a busca final pelo prazer, pelo dinheiro e pelo sucesso. O primeiro movimento que constitui, então, a condição para que alguém viva de modo pleno o Evangelho em todas as áreas da sua vida é não permitir ser amoldado por esses padrões. Esse é o significado da palavra conformar, tomar a forma, que vem de uma palavra cuja raiz grega é a origem da nossa palavra esquema. Nós poderíamos dizer, o primeiro grande desafio é não entrar no esquema do mundo, não permitir ter a mente formada pela mentalidade que modela a mentalidade deste mundo secular. Mas há o segundo movimento. Além de não se conformar com este século, diz o apóstolo Paulo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Há algo interessante aqui. Nós não estamos falando de alguém que já foi alcançado pelo Evangelho. Não se trata, portanto, de alguém que já foi transformado pelo Espírito Santo. Então, como Paulo afirma aqui a necessidade de transformação? Obviamente, meus irmãos, o que Paulo tem em vista aqui não é a nossa conversão primeira, aquele momento em que, vivificados pelo Espírito Santo, nós respondemos positivamente à pregação do Evangelho e nos rendemos a Jesus Cristo. O que Paulo tem em vista aqui é uma transformação posterior, que também é realizada pelo Espírito Santo. Afinal de contas, o verbo transformai-vos aqui está na voz passiva. Talvez ele pudesse ser melhor traduzido por sejam transformados. Ao mesmo tempo, essa transformação que Paulo tem em mente é uma transformação que envolve a nossa participação, porque o verbo está no modo imperativo, indicando que existe alguma coisa que nós devemos fazer. E essa transformação
não é apenas um ato, é um processo, ela é uma transformação contínua, visto que o verbo está aqui no tempo presente. Na teologia sistemática, o nome que nós damos a isso é santificação. É aquele processo por meio do qual os nossos amores, os nossos desejos, as nossas intenções, os nossos interesses, os nossos conceitos são conformados dia a dia pelo Espírito Santo através da palavra à vontade de Deus. Esse é, segundo o apóstolo Paulo, o segundo movimento necessário para quem deseja ver os efeitos práticos do evangelho em sua existência. A questão significativa para a qual eu quero chamar a sua atenção aqui é a de que, segundo Paulo, a transformação exigida pelo evangelho inclui, de maneira muito significativa, o nosso entendimento, a nossa maneira de pensar. Transformai-vos, diz o apóstolo Paulo, pela renovação da vossa mente. Irmãos, eu creio que é importante pensar sobre isso, porque em nosso país ainda há muitos cristãos que defendem que a vida cristã é incompatível com a vida intelectual. Eles dizem que se você quiser ser um bom cristão, então você precisa ser espiritual e não intelectual. Mas perceba que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que isso não é verdade. Sim, a vida cristã é mais do que vida intelectual. Eu conheço pessoas que conhecem muito de Bíblia, sabem muito de teologia, mas que lamentavelmente não se tornaram melhores cristãos por isso. Mas isso está longe de significar que a vida espiritual e a vida intelectual sejam incompatíveis. Isso apenas significa que o intelecto não é tudo. Mas há um sentido no qual vida espiritual é necessariamente vida intelectual, porque o que essa passagem está dizendo é que a maneira como nós pensamos exerce influência sobre a maneira como nós vivemos. Não há uma contradição necessária entre espiritualidade e intelectualidade. Veja, isso não significa que a salvação depende de uma grande aptidão racional. Nem que o desenvolvimento da nossa salvação seja exatamente proporcional ao conhecimento teológico que nós temos. Logo, não é exigido de você, cristão, que você se torne um doutor em teologia. Mas significa que desprezar a intelectualidade na vida cristã é ignorar, de alguma forma, as condições estabelecidas por Deus para que seres racionais como nós experimentássemos em nosso dia a dia as transformações que o Evangelho pode realizar. Aquilo que o apóstolo Paulo chama nessa passagem de vivenciar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E agora, como viveremos? Esse é o tema da conferência que nós estamos iniciando hoje. É sobre isso que nós esperamos refletir durante as próximas 2 semanas para vivenciarmos o Evangelho de forma mais significativa, mais adequada no mundo no qual nós estamos inseridos. A resposta do apóstolo Paulo aos Romanos, com a qual eu creio é relevante começar a nossa conferência, é esta. Se queremos agradar verdadeiramente a Deus, nós devemos viver fazendo de nossa vida uma resposta de gratidão ao que Ele fez por nós, vivendo
cada uma das dimensões de nossa existência à luz da sua vontade. E o segredo para isso, diz o apóstolo Paulo, é com o auxílio do Espírito Santo, que age por meio da palavra, não permitir que o nosso coração seja modelado pelos valores do mundo no qual nós vivemos, mas lançá-lo, o nosso coração, a um constante movimento de transformação, que passa, dentre outras coisas, significativamente, pela nossa constante mudança na maneira de pensar. Meu desejo, ao abrir essa conferência, é que ela seja mais uma oportunidade para isso, para que a nossa mente e coração sejam conformados à vontade revelada do Senhor, a fim de que a nossa vida como um todo, em todas as suas dimensões, seja profundamente impactada pelo Evangelho. Vamos orar? Senhor nosso Deus, a Tua palavra nos ensina que Tu nos chamaste para expressar de maneira prática a transformação que aconteceu em nosso coração. E nós aprendemos, através da Tua palavra, que esta mudança deve ser vista na nossa vida em todas as dimensões, passando inicialmente pela mudança da nossa maneira de compreender o mundo e a vida. Senhor, nós vivemos em um mundo mau. Sabemos que há inúmeras vozes ao nosso redor que clamam pela nossa fidelidade, que desejam moldar o nosso coração, a nossa maneira de pensar o mundo. Nós queremos pedir ao Senhor, continua nos guiando por meio do Teu Espírito e palavra, a Tua visão sobre a realidade. Usa essa conferência, Senhor. Todos aqueles que haverão de usar da palavra, e o façam com habilidade para conduzir todos aqueles que estão participando dela a uma percepção mais clara das transformações que devem acontecer em sua vida como um todo. Transforma-nos, ó Deus, de dentro para fora, de modo que as nossas atitudes revelem de maneira clara o coração transformado dia a dia pelo Espírito do Senhor. Esta é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus o abençoe. O amor de Deus, a graça de Jesus, o consolo do Espírito Santo, nunca faltem na vida da gente, sejam fartos em nosso coração, cada dia estejam presentes, muito mais que simplesmente na canção. O amor de Deus, a graça de Jesus e o consolo do Espírito Santo nunca faltem na vida da gente, sejam fartos em nosso coração, cada dia estejam presentes. Deus triuno eis a nossa oração.